Dando continuidade aos vídeos do canal em que eu tenho tratado sobre essa questão da igreja e do Estado, eu tenho afirmado que essa interferência da igreja no Estado dá em péssimas consequências. Como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar pela história. Sempre que a igreja interferiu no Estado, as consequências não foram boas, redundando inclusive que o Estado interferisse na igreja. Portanto, eu não tenho dúvidas em afirmar que essa movimentação que existe hoje da igreja, e quando eu falo igreja, eu torno a dizer, não estou tratando da Igreja Católica Romana somente, eu estou falando também das igrejas protestantes, dos evangélicos, que fazem uma movimentação de aproximação com o Estado, não só em época de eleições, mas também na administração, para impor os seus conceitos e os seus valores. Isso traz consequências desagradáveis. No último vídeo, nós tratamos aqui daquele julgamento post-mortem do Papa Formoso. Ele foi retirado, exumado do seu sepulcro 9 meses depois para ser julgado. E nós vimos que havia um dos motivos dessa situação era um problema político, não só dentro da igreja, mas que envolvia também os reis e o imperador do Sacro Império Romano. Então a situação era essa. Mas a igreja sempre teve pessoas lúcidas que percebiam que a situação não podia continuar. Então, no final do primeiro milênio, ocorreu um fato muito interessante. Não é propriamente de um clérigo, mas um dos senhores feudais, Guilherme III da Aquitânia, no ano 909, ele constituiu um monastério nas suas terras. Olha que interessante, os senhores feudais, eles constituíam esses monastérios. Eles criavam os monastérios nas suas propriedades. Não havia essa ingerência, essa comunhão do poder temporal com o poder espiritual. Guilherme III da Aquitânia, quando ele funda esse mosteiro na cidade de Cluny, por isso nós vamos tratar da reforma cluniacense, ele teve a sabedoria de não permanecer com a propriedade em seu nome. Então ele faz uma delegação para uma doação para São Pedro e São Paulo. Então aquele ambiente passou a ser propriedade de São Pedro e São Paulo. Mas ao mesmo tempo ele impediu que a cúria, que o Papa interferisse naquele mosteiro. Então se inicia ali um novo modelo de mosteiros, que não podia ser gerido, que não podia ser, não sofreria interferências do poder temporal. Então, tendo doado essas terras, Bernão, que foi o abade ali daquele mosteiro, ele iniciou o seu governo com o único objetivo de seguir as regras de São Bento. Naquele tempo havia uma situação muito difícil na igreja. Era chamada simonia. Os clérigos, especialmente os bispos e até mesmo o Papa, eles recebiam esses cargos eclesiásticos dos imperadores, dos governantes. Havia uma interferência direta do Estado na igreja. Então, o que nós víamos nesse momento é que somente exerciam os altos cargos na igreja os ricos, os nobres. Ora, então não era uma questão espiritual. A liderança da igreja havia deixado de ter bispos que fossem homens espirituais e que realmente pastoreavam o povo.
Então o problema da simonia era gravíssimo. Tendo adiantado essa reforma, esse modelo do monastério cluniacense, surgiu na cidade de Cister um outro modelo, o modelo cistercense. O mais renomado, ou um dos mais renomados monges desse novo modelo de reforma dentro da igreja, foi Bernardo de Claraval, que é muito conhecido dentro da história da igreja. Mas há também um outro homem, um jovem, chamado Hildebrando. Então havia uma conjugação de esforços e de homens piedosos dentro da igreja. E esses homens estavam então em luta para reformar a igreja, para transformar a igreja, para trazê-la de volta a uma independência do poder temporal dos reis e dos grandes homens da história, os senhores feudais. E Hildebrando, inclusive, disse para Bento de Tula o seguinte: se você for para Roma assumir o cargo de Papa pela bênção ou pela nomeação imperial, você vai como um apóstolo e chega em Roma como um apóstata. Esse era o espírito de Hildebrando. Depois de alguns papas, Hildebrando assume ele mesmo o papado. E ele toma o nome de Gregório VII. Então, Gregório assume o papado nessa situação de luta da igreja para impor os seus direitos espirituais e não mais permitir a interferência do poder temporal na igreja. Ele havia sido precedido por Gregório VI, Bento de Tula, Leão IX, que também já haviam tentado iniciar essa reforma dentro da igreja. Quando Gregório VII ele assume, já de imediato, em 1074, ele condenou a simonia e o casamento eclesiástico. Então havia dois problemas aí. A simonia, que era os líderes religiosos, os bispos e mesmo o Papa, receberem do império o seu cargo espiritual, mas ele condenou também o casamento eclesiástico. Por que isso? Porque como nessa época os clérigos podiam se casar e tinham filhos, estava se formando um verdadeiro feudo, verdadeiros feudos eclesiásticos, onde os cargos agora começariam a ser passados dos pais para os filhos. Então a luta de Gregório VII foi terrível. Ele proibiu o povo, para que fosse efetiva a sua declaração, a sua condenação, ele proibiu o povo de assistir os sacramentos dos padres casados. Mas isso só não surtiu efeito. Não havia muita importância ao que a gente possa imaginar nessas decisões perante os reis e perante a nobreza. O povo estava ao lado de Hildebrando. Tanto que quando Hildebrando deveria assumir o trono pontifício, havia um interesse ali da nobreza italiana e de outros para continuar nomeando da forma como eles faziam antigamente. Mas o povo na rua, ainda no funeral do Papa anterior, gritava, o povo gritava, Hildebrando Papa, Hildebrando Papa. O povo elegeu, porque o povo estava vendo a necessidade da reforma na igreja.
E Delbrando, então, tomou uma outra atitude. Ele passou a nomear legados papais que iam pelas cidades e pelas nações, pregando o fim da simonia e o celibato eclesiástico. Em 1075, ele proibiu que o bispado fosse dado nas mãos de leigos, fosse dado por leigos. Então, estava ali acabando com a simonia. Ele repetiu isso em 1078 e em 1080, até que surgiu a questão das investiduras. A reforma que Gregório VII, o Hildebrando, ele pretendia e estava fazendo, estava em execução, ela atinge o seu ápice na questão da investidura. Foi o embate entre o papado e o império de Henrique IV. Então Henrique IV queria continuar nomeando os bispos da Alemanha, ele queria continuar interferindo na igreja, na questão dos cargos, na prática da simonia. Mas nós sabemos, no final da história, dessa questão das investiduras, que Gregório VII foi vitorioso. Então ele excomungou o imperador, ele proibiu que os cristãos tomassem os sacramentos por bispos que não tinham a aceitação da Sé Romana. Essa vitória de Delbrando, Gregório VII, vai agora inverter as condições anteriores. É o início de um movimento onde o papado vai assumir o comando. Então agora há uma inversão de não mais ser ingerido pelo Estado, mas ingerido no Estado. Bom, tudo isso que eu contei, estou contando nesses vídeos, para que a gente possa tirar a ideia das consequências dessa união da igreja e do Estado. E isso dá, na verdade, sérias consequências que atingem, inclusive, nós vamos explicar mais à frente, a própria liberdade religiosa. Curte aí o canal, compartilhe e se inscreva. Um abraço para todos.